Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara. Eu vou fazer aqui mais uma leitura intuitiva, canalizada através do tarô, baralho cigano e alguns oráculos. Então, pode ser que não ressoe, mas desde já eu agradeço a sua companhia aqui comigo. Pode ser que aqui tenha sim uma grande mensagem aqui da espiritualidade para você, mas caso não tiver, eu te convido a dar uma olhadinha nos meus outros vídeos, tá? Então vamos lá, estamos muito bem protegidos. São Miguel Arcanjo, quem trabalha sempre aqui junto comigo. E eu quero te convidar também, se caso você sentir no coração de fazer um bom encerramento de ciclo de 2025, para iniciar bem o novo ano, eu tenho um pacote de leitura e está com um valor promocional, então por lá a gente une numerologia ao tarô. Você vai saber o seu número pessoal e o seu arcano de poder. E através disso a gente consegue desvendar alguns padrões, alguns bloqueios, para que você caminhe diante do que o seu propósito de vida te chama. Pode ser que você não esteja alinhado com isso e por isso tem vivido grandes desafios na sua vida, sabia? Então, aqui na descrição tem o meu WhatsApp. Eu te convido para estar dando uma olhadinha comigo, sabendo um pouco mais sobre isso. E eu vou ficar muito feliz em te acolher por lá, tá bom? Então vamos lá. Qual a mensagem para o signo de Escorpião? Tá, o Hierofante invertido. O que mais? O Sol invertido. Tá. Então aqui, ó, eu vejo uma divisão. De um lado, eu tenho uma situação que é a situação atual que você está vivendo. Que é o quê? Existe aqui algo que você acredita na sua vida e que não faz você ter uma boa energia sobre as questões da sua vida, sabe assim, aquela positividade. Você ficar nesse padrão aqui não te leva adiante no sentido de o que a vida tem de melhor para mim. Você não acessa isso. Por quê? Porque você fica preso ou presa num padrão. O hierofante, ele muitas vezes ele vem me falar de algo social, se é que vocês me entendem. Ele me fala assim de crenças, mas ele me fala também de estruturas. Então, quando eu falo estrutura, eu posso falar de um ambiente de trabalho, eu posso falar de um casamento. O Hierofante ele fala muito de casamento também. Então, enfim, você sabe o que você acredita aí, porque quando a gente está nesse âmbito aqui, nessa situação aqui que eu tô vendo, de negatividade, a gente sabe identificar. No fundo, a gente sabe. Pode ser que você ainda não tenha reconhecido isso para o mundo, mas no fundo você sabe que estar nesse lugar, acreditar nisso, aqui eu posso falar de um círculo social aqui, é uma situação que não te leva para frente. Pode ser até uma situação muitas vezes manipuladora. Enfim, eu só sei que eu tenho uma pessoa que, por outro lado aqui, eu tenho o Portal da Alegria. Você acha que, estando num padrão negativo, você consegue acessar o Portal da Alegria? Não. E, inclusive, olha só que interessante. Quando eu tenho o Portal da Alegria, eu tenho uma criança que vem me falar de quê? Pureza, inocência, leveza, espírito de liberdade. Quando a gente vê uma criança enrijecida na vida, pode ter certeza que tem alguma coisa muito errada. Não é normal. Tem que olhar. Porque a criança, ela tem essa simbologia da pureza. Não é normal que uma criança seja enrijecida, tá? Então eu não estou falando disso, eu estou falando aqui da energia da criança. Então, nesse lugar, eu tenho certeza que você se enrijece. Assim, ó, certeza que eu te dou. No fundo, eu estou falando aqui de uma pessoa que sabe do que eu estou falando. Pode ser que você ainda não
se abriu para isso. A sua intuição te fala, mas você, infelizmente, você não se abre para isso. Enfim, é muito complicado, né? O que a gente está falando aqui? Procrastinação. Eu tô falando de um fim de um casamento, tá? Hierofante com 2 de copas invertido. O hierofante está invertido, 2 de copas está invertido. No fundo do deck, 10 de paus. É a carta do quê? Da sobrecarga. Eu não vou nem falar o que eu ouvi aqui. Não posso falar. Mas olha só, devido ao canal, mas devido ser no YouTube, mas enfim, com outras palavras. Você está desgastado nesse lugar. E pode ser que você ainda fique nesse lugar até devido a uma questão religiosa. Pode ser. Gente, com todo respeito, tá? Eu não tô aqui pra julgar, pra falar mal de religião nenhuma. Não sou ninguém pra fazer isso. Mas eu estou falando aqui de uma questão assim, ó, é a sua alegria, né? Que está em jogo. E aí é o que eu sempre falo. Será que Deus quer que você seja infeliz na sua vida? Por outro lado, eu vejo uma questão de procrastinação. Eu deixo sempre para depois, para resolver isso. Se eu estou falando hierofante invertido com 2 de copas invertido, é o fim de um relacionamento, é o fim de um casamento, é uma estrutura aqui, é algo sólido, tá? Eu não estou falando aqui de um namoro, não. Não tô falando aqui de um ficante, eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma estrutura de um casamento. Mas eu estou vendo aqui uma pessoa que está assim, ó, numa nuvem negra, estando nesse local, acreditando nisso. E nananã, vocês já sabem, né? Rei de ouros. Eu posso estar falando aqui do homem da situação. Rei de ouros é muitas vezes o marido, tá? Então, quando eu falo do rei de ouros, e ele não tá invertido. Então, eu tô falando aqui de uma pessoa responsável. Então, reconhece que essa situação já não é mais, né? Reconhece que não está feliz numa situação, sonha em viver a sua liberdade no sentido de eu quero ser feliz. E isso é o que me importa nesse momento. Só que por que eu tenho esse 8 de ouros invertido aqui, que fala muito de procrastinar? O que me remete nesse contexto? Você procrastina, você precisa fazer algo, mas não faz. Pode ser diante dessa crença? Você procrastina? O louco invertido. 3 de paus invertido. Acho que tem alguma questão material nessa situação. É como se, para me sair disso, eu teria que deixar algo que eu lutei muito para ter, teria que deixar isso com essa pessoa. É o que me ressoa aqui. 3 de paus. 3 de paus, por favor. Então, eu vejo aqui a baixa autoestima. Sabe o que acontece? Quando você tá nessa situação, assim, de apego demais em algo, eu vejo uma pessoa que é apegada, porque se para ela é assim, ó, se eu saio agora, eu deixo isso com essa pessoa. Não é justo, porque eu lutei muito para ter isso. Porém, eu vejo aqui a carta da estrela, que me fala assim: tem esperança,
A espiritualidade vai agir, está agindo a seu favor diante de uma situação, sabe? Me fala muito disso. Porque o 9 de ouros, a pessoa ela não é assim, é escassez, entende? Quando você se apega nisso, você desenvolve a escassez para você. Isso não é bom. Não é bom. Por mais que você consiga isso, é uma vibração, não é uma boa vibração, entende? Porque aqui me fala que quando você consegue caminhar sem essa energia tão negativa de escassez, porque a gente quer energia mais negativa do que a escassez. Existe pessoas no mundo que têm a oportunidade de ter uma vida incrível, uma vida brilhante. Mas já viu aquela coisa assim, ó, de a pessoa não saber multiplicar o próprio dinheiro, não saber investir, não saber. Às vezes a pessoa ganha milhares de dinheiro e acaba perdendo esse dinheiro assim com muita facilidade. Isso é escassez. É você não saber vibrar, porque o dinheiro é energia. Aqui eu vejo uma situação de escassez onde você vibra no lado mais negativo dessa história. Já está muito pesado do jeito que está, mas ainda tem a sua vibração, porque você absorve, né? Ó, o hierofante invertido, 2 de copas invertido. Você absorve dessa situação. E você absorve tanto que você vibra na escassez. Horrível, né? Por quê? Porque se eu tenho um rei de ouros, essa pessoa tem capacidade de construir coisas grandiosas, que vai para além dessa questão, desse apego material, dessa coisa aí que tá travada, que você sente que tá travada. Mas o que me vem aqui, quando você solta, é quando você ganha, entende? Quando você solta, é quando você ganha. Então, aqui, ó, a carruagem invertida vem me falar. Quem bloqueia essa situação não é a segunda energia dessa tiragem. É você. Você bloqueia essa situação quando você se apega nisso. De novo, eu tenho uma questão social aqui. 3 de copas invertido. E uma incompletude emocional. 10 de copas invertido. E aí você o quê? Se martiriza. É como se a vida quisesse te presentear com algo, mas você, por puro apego, porque aqui eu não vejo afeto, não saio carta de afeto, pode até me remeter que chegou num desgaste tão grande que, assim, não existe troca positiva, nem um carinho, assim, sabe? Então, alguém se martiriza simplesmente por uma situação de apego material. A única coisa que te faz permanecer nessa situação é um apego material. E aqui a estrela, na posição normal, fala que para alcançar a sua alegria plena, porque pra gente ser feliz, gente, vamos falar a verdade, a gente não precisa de muito. É claro que o dinheiro ele nos proporciona grandes momentos assim. A gente se sente muito bem, né? Mas a questão aqui é a seguinte, como que eu posso explicar? A gente está no mundo, a gente precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro. Mas acreditar que o dinheiro é primordial na nossa vida é algo muito ilusivo. Porque por muitas vezes a gente vai ter dinheiro, mas a gente não vai estar feliz nesse local, nesse estado.
Quando a gente atinge a abundância, a prosperidade, é algo assim, ó, é de dentro para fora. Então, quando eu saio da escassez, eu atinjo um estado de consciência. E o dinheiro, ele me é dado como merecimento, é algo, a abundância, a vibração da abundância é isso, nos permite ter o dinheiro como consequência. Mas aí é um desbloquear. Não é na força que eu consigo a abundância, entende? Não é no braçal que eu atinjo a abundância. Se para ter algo material na sua vida você tem que se esforçar, você tem que sofrer, você tem que repensar se você está mesmo vibrando abundância ou se você está vibrando escassez, tá? Aqui no Portal da Alegria, essa criança, ela não tem muita coisa. E aqui, com a estrela, eu falo de uma alegria em plenitude. A sua alegria é a sua liberdade, é a sua libertação de uma situação aí, uma situação que envolve pessoas. Tem um grupo de pessoas aqui, mas eu tô falando exatamente de um casamento. Então pode ser que exista aí fatores externos, pessoas falando na sua cabeça sobre isso, sabe? Assim, é muito negativa meu Deus, é assim, ó, é uma nuvem negra aqui que eu tô falando, tá? E aqui a mensagem é muito clara. Quando você solta, você recebe, tá? Quando você solta, você recebe. Então, reflita sobre isso. Quando você se apega, o apego, gente, o apego não tem nada a ver com abundância. Não tem nada a ver com abundância. Nada a ver. Eu conheço pessoas e pessoas que vivem a guardar dinheiro, sofre, labuta tanto para ganhar, ganha, guarda, tá. Mas assim, ó, tem uma vida tão triste. Isso não é abundância. Isso não é abundância. A abundância ela está relacionada à sua liberdade de espírito. Não adianta abundância é assim, ó, tudo vem a mim com naturalidade e leveza. Tudo vem a mim. Tudo que vai me permitir viver um estado de consciência em plenitude vem a mim com naturalidade, com facilidade. Entende? Facilidade. Você não tem que sofrer para ter isso. E aí, mais uma vez eu te afirmo, quando você solta, você recebe. Tá? Reflita sobre essa frase. Cavaleiro. Aproveite a experiência de novas experiências e novas jornadas. Então, aqui é o convite para você se abrir para o novo. Esse lugar, essa nuvem negra que você vive, você já sabe que não é para você. Gente, 10 de copas invertido é assim, ó, uma infelicidade, assim, ó, absurda. Uma incompletude emocional. Como que consegue viver num ambiente assim? Meu Deus, isso é uma tortura. Para mim, isso é uma tortura. Ó, coelho, cultive um coração cheio de graça e alegria. Então é isso. É você já agradecer pelo que você já tem, que, tipo assim, é seu em completude. Aqui é uma pessoa que a gente realmente merece essa felicidade, mas essa pessoa está se torturando a troco de muito pouco. Você pode até me dizer, mas são milhões de reais. Cara, dinheiro é energia. Ó, você está seguro e blindado contra novas energias, ó, novas feridas, perdão. Você está seguro e blindado contra novas feridas. Então, assim, ó, quando eu falo, se eu deixar essa situação aqui, dessa forma, eu vou sair sem algo
que eu lutei tanto pra ter, eu sou apegado nisso, nananana. E aí eu vou ser mais infeliz ainda. É porque você acha que saindo dessa forma, você vai ser mais infeliz ainda. Mas aqui é a comprovação que você está se blindando. Quando você se abre, cultiva um coração cheio de graça e alegria, você se abre, você se liberta, ali é que você se refaz. E as coisas vão vir com facilidade. E olha só, Deus está vendo tudo, tá? Porque quando a gente está nessa nuvem negra aqui, a gente acha que Deus, Deus não está te vendo, não, as coisas não estão fluindo. Mas se é uma situação injusta na sua vida, você merece, isso foi com muito esforço que você adquiriu, não é justo que isso fique com essa pessoa. Cara, é a hora de você acreditar mais, tá? É a hora de você desenvolver mais a sua fé, porque você está muito incrédulo, você está crendo muito no homem. E aí é onde você se perde. Porque Deus está vendo tudo. Acredite na justiça divina. Se é seu, é seu. E você não tem que se torturar para ter isso aqui, ó, isso que a gente está falando. Eu não sei. Não sei do que a gente está falando. É algo material, tá? Olha, aproveite a energia da grandiosidade e observe a abundância fluir na sua vida. Então, quando você vibra nisso aqui, as coisas não fluem. Tá, você vai ter a sua coisa material, mas tá feliz? Não tá. Uma situação horrível aqui, gente. Muito triste. É um ambiente, assim, horrível, assim, muito, sabe, assim, é sufocante, é deprimente, é angustiante. Viver isso aqui não dá. Aí você escolhe, tá? O que você quer pra sua vida. Tem que fazer uma escolha e tem que peitar isso. E ir pro mundo de cabeça erguida. Ficar aqui você já sabe que não dá. Ficar nisso aqui, nessa sua realidade, já, você sabe que não dá. Você tá vivendo isso na pele. Já sabe que não é. Então, é isso. Desejo que as coisas fluam, tá? Que você consiga se encontrar nessa história. Porque aqui você está em desconexão consigo mesmo. Tire um tempo para meditar sobre isso, tá? E eu desejo que dê tudo certo. Então, até o próximo vídeo. Até mais.